Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer ao CRA pela oportunidade de fazer uma palestra aqui, voltado para os administradores, e teremos aí o tema perícia e assistência técnica em grafoscopia, tá? Então, vou me apresentar aqui. Meu nome é André Monteiro, sou administrador. Eu tenho pós-graduação em perícia judicial. Eu estou fazendo mestrado em educação, sou perito judicial em grafoscopia e falsidade documental. Eu atuo também como perito assistente técnico nas esferas judicial e extrajudicial. Dou aula de grafoscopia. Eu tenho um livro, meu primeiro livro, ele se chama A Grafoscopia, Serviço da Perícia Judicial, lançado pela editora Juruá em 2008. E ano passado eu fiz um outro livro chamado Perícia Grafotécnica, da nomeação do perito até a apresentação da sentença, também pela editora Juruá, foi publicado em 2022. Eu sou membro da Associação dos Peritos Judiciais do Estado do Rio de Janeiro, a PIGERJ. Eu integro o Cadastro Geral de Peritos Judiciais do Tribunal Regional do Trabalho. Eu integro também o Cadastro de Peritos Judiciais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e também na Justiça Federal aqui no Rio de Janeiro. Então, aqui, só a título de ilustração, esses são os livros que se encontram no mercado, enfim, quem se interessar, tá? O editora Juruá, Amazon, Americana, enfim. Vai haver um curso de formação de perito grafotécnico nas dependências da PIGERJ, um curso presencial, tá? Ele vai começar no dia 15 agora de abril, de 8h30 às 4h30 da tarde. Tá? Então, eu coloquei essa informação daí. Aqueles que, por acaso, tiverem interesse, procurar aí a PIGERJ, tem telefone, tem o e-mail, né? E entrando no Google, a PIGERJ, você encontra ali os canais de comunicação. Tá? É um curso presencial. A PIGERJ, ela está formalizando uma parceria com o CRA, tá? Com o propósito de trazer cursos na área pericial. Tá? Então, está sendo estabelecido aí essa parceria extremamente importante. Tá? Bom, em relação ao curso de perícia, tá, eu quero dizer que se iniciará, como eu já falei, dia 15 de abril, de forma presencial, na PIGERJ, e ela autorizou que até 6 interessados no curso assistam a primeira aula de forma gratuita. Tá? E caso tenha interesse, né, que a inscrição possa ser efetivada antes do início da segunda aula, que será no dia 29 de abril. E para isso, né, o interessado deverá comunicar à secretaria da APIGERJ até o dia 14, curso começando no dia 15, então até sexta-feira, quem quiser assistir a primeira aula. E às vezes para ver, né, se consegue se identificar e tudo, isso é uma coisa legal também. Então, nós chegamos a esse acordo daí. Tá? Quem tiver interesse, a PIGERJ. Tá? E os inscritos no curso contarão também com uma vaga. Eu gosto de falar isso daí porque tem pessoas que preferem ir de carro, né? E aí vai ter garantido uma vaga ao custo de R$ 10 por dia de evento. São 7 dias, então terá um custo aí de R$ 70, se for todos os dias. Ok? E, para quem não sabe, a PIGERJ, ela fica na Rua México, 148, sala 702 a 705, no centro. A estação mais próxima do metrô é a Carioca, saída Rio Branco. Okay? Então, apenas essas informações daí. Bom, em relação à palestra, eu vou comentar
quem pode ser perito grafotécnico? Qual é o objetivo da perícia grafotécnica, que está muito em moda hoje em dia, Facebook, Instagram, tem muita informação a esse respeito. Qual é a remuneração do perito e do assistente técnico? A inscrição do perito nos tribunais, formas de pagamento da perícia, equipamentos utilizados nessa modalidade de perícia, a diferença entre perito e assistente técnico, tem diferenças aí. Qual é a função do assistente técnico? Apresentação do laudo e manifestação das partes. E vou falar um pouquinho sobre a formação genética do traço. Aí, apenas algumas coisinhas sobre a grafoscopia, como é que a gente faz os exames de confronto. Vou dar uma falada sobre isso aí, tá? Bom, é reconhecida a profissão de perito judicial? Sim, ela é reconhecida. É uma profissão que está reconhecida na Classificação Brasileira de Ocupação, através do Código 20.41.10, todavia ainda não regulamentada, né? Isso quer dizer que a gente ainda não tem um conselho de classe para essa carreira aí de perito judicial, tá? Então, por enquanto, não existe conselho de classe. E quem é que pode ser perito? Tá? Peritos são os profissionais legalmente habilitados e que comprovem ter conhecimento necessário à realização da perícia. Isso está no novo Código de Processo Civil, artigo 156, parágrafo 1º. Tá? Então, não tem a obrigatoriedade de curso superior nessa área da perícia grafotécnica. Então, quem tem o 2º grau, se tiver cursos para comprovar a especialização dele, ele pode fazer perícia, porque não tem um conselho de classe ainda. Anterior ao novo Código de Processo Civil, para ser perito, ele precisava ter nível universitário e inscrito num conselho de classe competente. Então, antigamente tinha que ser assim, e modificou com o novo Código de Processo Civil. Então, para ser perito, se você tiver curso, você comprovar a sua especialização nessa área, sem ter nível superior, você pode, não tem problema nenhum. Remuneração do perito no estado do Rio de Janeiro. Isso daí é importante. O estado do Rio de Janeiro, via Tribunal de Justiça, tem uma resolução número 362, ele estabelece o limite de até 4 salários mínimos para a realização da perícia grafotécnica. Tá? E é evidente que tem determinadas situações que o perito ele pode ganhar acima dos 4 salários mínimos. Imaginemos, por exemplo, uma perícia em que ele vai examinar 20 documentos, 30 documentos, 50 documentos, né? Então, não é razoável que ele ganhe 4 salários mínimos. Ele vai justificar por quê que ele está querendo majorar esses honorários e tudo, tá? Mas é plenamente possível. Então, essa resolução é uma resolução que ela dá um norte, uma direção. Tá? Então, como eu falei, no Tribunal de Justiça do Rio, a remuneração do perito se baseia nessa súmula 362, tá? Estabelece o limite de até 4 salários mínimos, tá? E isso daí, 4 salários mínimos atualmente 1.302, vai a 5.208, e a partir de maio, se tudo mantiver de acordo com o que já está sendo dito, então a remuneração do perito passaria para 5.280. Mas pode ser superior a isso, né? Dependendo, cada caso é um caso. Tá? Isso aí é bom para a gente poder ter uma ideia da remuneração do perito. Então, se o perito, por exemplo,
ele é nomeado em 3, 5, 10, 20 processos, e aí a gente não está falando ainda na forma de pagamento, mas se ele for nomeado em, por exemplo, 10 processos, aí esse valor 5 mil são 50 mil reais, né? Ele vai receber, ou de uma maneira antecipada, ou lá na frente, mas vai receber. Tá? E a remuneração do assistente técnico? Ela se faz de uma maneira totalmente diferente. Né? Por quê? Porque o assistente técnico ele vai receber de acordo com a negociação que ele fizer com a parte que o contratar. Né? Então, por exemplo, o perito ele pode estar ganhando 5 mil reais e o assistente técnico pode estar ganhando 10, 15, 20 mil. Nada impede, né? Ou então pode estar ganhando 3 mil, 4 mil, enfim. Tá? É uma negociação direta. Existia na prática, antigamente, que o assistente técnico recebia 80% do valor atribuído ao perito. Tá? Então, o assistente técnico na esfera judicial. Muitas das vezes, eu quero um assistente técnico, mas o perito ele estimou os honorários em 5 mil reais, então 80%, 4 mil. Tal. Mas hoje em dia, de um tempo para cá, a negociação é livre, né, entre o assistente técnico e a parte que vai lhe contratar. Né? Então, já fiz assistência técnica há 3 meses atrás, em que eu cobrei 27 mil reais. Né? O perito cobrou 4 salários mínimos. Cobrei 27 mil. Foi um trabalho enorme e tal, no meu entender, justificava. Então, parte contratou, contratozinho de prestação de serviço e tal, né? Mas só para a gente ter uma ideia de que o assistente técnico, a remuneração, ela não necessariamente vai acompanhar do perito. Tá? Tem situações em que o perito trabalha com justiça gratuita, o assistente técnico recebe seus honorários. Então, o assistente técnico é uma oportunidade maravilhosa também. Eu costumo fazer o seguinte, se alguém tiver alguma pergunta, a gente não vai fazer aqui uma palestra engessada, tá? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode fazer que a gente vai responder, eu não tenho problema nenhum em ser interrompido. Tá? Bom, qual é o objetivo da perícia grafotécnica? Tá? O objetivo vai ser esclarecer para o magistrado e as partes, né? Quem são as partes, autor e réu, tá? Se a assinatura questionada é ou não autêntica. Para isso que o juiz nomeia um perito, para o perito apresentar um laudo, para ele informar o juiz, essa assinatura que está sendo questionada, ela é autêntica, ou ela não foi produzida pelo autor, pelo réu, por um terceiro, tá? Dependendo de como o processo vai ser constituído. Mas esse é o objetivo. A inscrição do perito nos tribunais. Bom, cada tribunal vai apresentar as suas especificidades, tá? Com apresentação de certidões e etc. O Tribunal de Justiça, ele tem uma situação um pouquinho diferente no sentido da efetivação do cadastro. O indivíduo, para se cadastrar no Tribunal de Justiça, ele tem que ter comprovação de 2 anos de experiência. Tá? Então, isso quer dizer que você faz um curso de perícia grafotécnica, você vai poder se inscrever no Tribunal de Justiça 2 anos após formado. Agora, na Justiça Federal, no Tribunal Regional do Trabalho, você pode se inscrever. Terminou o curso, atendeu os requisitos, uma apresentação de documento, você pode se inscrever e entrar no cadastro de perito. Tá? Então, essa daí é a única especificidade do Tribunal de Justiça. Então, o perito ele pode se inscrever no cadastro de perito nos tribunais de Justiça Federal, Justiça Estadual e do Trabalho, mediante a comprovação de seu conhecimento técnico, através da apresentação de certificados de conclusão de curso dentro da área pericial, é a que a gente está trazendo. Tem que ter certificado de curso de perícia judicial com carga horária mínima de 21 horas. Isso, por exemplo, se você entrar no Google,
e colocar lá cadastro de peritos, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, você vai ver a relação de documentos que precisa, tá? E é necessário, então, ter um curso de perícia judicial com carga horária mínima de 21 horas, tá? Que, por sinal, é um curso que tem que ser feito. Não tem como não fazer. Curso de perícia judicial, ele vai te dar todas as informações inerentes à função de perito, né? Não adianta eu conhecer a grafoscopia se eu não sei quais são as atividades que o perito vai ter que desenvolver dentro do processo. O curso de perícia judicial, ele vai abordar isso tudo, tá? Então, o Tribunal de Justiça do Rio pede a comprovação de, no mínimo, 2 anos, tá, de habilitação na especialidade técnica ou científica. Somente o Tribunal de Justiça. E como a perícia ela é paga? A perícia ela vai ser paga da seguinte forma: quem pede a perícia, se tiver gratuidade de justiça, tá, ele não vai custear a perícia. Quem poderá pagar a perícia é a parte contrária. Vamos supor que o autor ele tem a gratuidade de justiça. Ele pediu a perícia. Então, o perito só vai receber lá no final se o autor ganhar ação. Se o autor perder, ele vai receber ajuda de custo do Estado, tá? Uma outra modalidade, por exemplo, quem pede a perícia, se não tiver gratuidade de justiça, ele arca com os honorários do perito, tá? Ou então tem uma outra modalidade, quando o juiz pede a perícia de ofício, as partes vão ratear. Se o autor tem gratuidade de justiça, ele não vai pagar os 50%. O réu paga 50% dos honorários do perito. Então, o perito estimou em R$ 5.000. Para esse caso, o juiz determinou de ofício. O juiz pode fazer isso. O autor tem gratuidade, não vai pagar nada. E o réu, como não tem, arca com R$ 2.500. Aí ele deposita, tal. Então, como já falei, quando o requerente da prova ele possui o benefício da gratuidade de justiça, os honorários serão pagos na sucumbência, e se for o caso. Então, quem tem gratuidade de justiça, se ganhar o processo, o réu vai pagar. Agora, pode acontecer, já fiz perícias também, por exemplo, em vara de família, onde o autor e o réu tinham gratuidade de justiça. Então, nesse caso específico, né, o perito só vai receber, Tribunal de Justiça, R$ 438,02. Essa é a remuneração para fazer o laudo. E aí não importa quantos documentos você tem para examinar. Se você tiver 50, 100, 200, não importa. É aquele valor fixo, tá? Quando o requerente da prova técnica não for beneficiário da gratuidade de justiça, compete a este pagar a perícia. Então, o juiz, ele determinará a realização do pagamento dos honorários periciais através de depósito em conta judicial, tá? E antes de ser dado início aos trabalhos do perito. Então, o perito estimou os honorários, o juiz determinou o depósito, então quem pediu a perícia, não tendo gratuidade, tem que depositar para depois sim o perito começar a desenvolver as suas atividades. É uma garantia para o perito, né, que ele vai receber os honorários, justamente para isso, tá? E quando a perícia for requerida de ofício, os honorários serão rateados entre as partes. Mas se uma das partes tiver gratuidade de justiça, quem tem não vai arcar, ok? Bom, como é que a assistência técnica ela é paga? Através de depósito diretamente na conta do assistente técnico, né? Quanto o perito judicial ele vai receber mediante a expedição de um mandado de pagamento, né, um documento oficial que vai transitar nos autos, o assistente técnico vai receber diretamente. Você vai prestar assistência técnica, né? Você estimou os teus honorários e a parte vai pagar. Vai pagar 50% antecipado, os outros 50%
com a apresentação do parecer técnico, é uma negociação entre as partes. Tá? Então, através de depósito, efetuado diretamente na conta bancária do assistente técnico. Tá? Então, tenho diversas assistências técnicas, né, que eu, né, peço 50% no aceite da minha proposta e os outros 50% quando eu entregar o parecer técnico. Tá? Então, eu trabalho dessa maneira. Os equipamentos a serem utilizados na perícia. Tá? O que o perito ele precisa para fazer o seu trabalho? Tá? E aí eu gosto de falar isso daí, porque a princípio podem pensar, né, que vai existir assim um desembolso muito alto em matéria de equipamentos para fazer uma perícia. Não é bem assim. Vai ver. Bom, o perito ele vai precisar, olha, de um microscópio com entrada USB, tá? Um scanner, né? Uma lanterna com iluminação ultravioleta, uma iluminação infrared, uma iluminação comum, uma lupa e demais equipamentos que ele possa dispor que permitam ampliação das imagens e programa de edição de imagens. Qualquer programa de edição de imagens, né, que ele possa fazer o tratamento dessas imagens. Por que isso? Porque muitas das vezes as perícias elas são efetivadas em reprografias. Nem sempre o perito consegue o documento original. Então, muitas das vezes, a gente, um tratamentozinho de imagem tal, para diminuir, né, aquela baixa qualidade, muitas das vezes é necessária. Até porque, num laudo, você trabalha com muitas imagens. Eu trabalho com muitas imagens no meu laudo, né? As imagens falam por si só. Então, fica muito fácil você entender um laudo, né, quando você apresenta imagens, as setas, caixinha de texto, explicando e tudo mais, né? Porque o laudo, quem vai ler, muitas das vezes é um leigo, né? O juiz ele não tem obrigação nenhuma de conhecer grafoscopia, mas o perito tem a obrigação de fazer um laudo claro, conciso, objetivo, uma linguagem acessível, né? E as imagens são extremamente importantes. Tá? Então, por exemplo, olha só, eu tenho uma lupa nesse tipo daí de conta-fios, ela vai servir para a gente ver, examinar, por exemplo, o calibre de uma letra. Tem pessoas que têm uma letra muito pequena, tem outras que têm um tamanho médio, outras que têm um tamanho grande, né? Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, um calibre pequeno, que seria um calibre pequeno, até 3 milímetros. Tá? Entre 3 e 4 milímetros é um calibre médio, e acima de 4 é um calibre grande, uma letra grande que o punho produz. Então, essa lupa conta-fios, né, ela tem toda aqui, ó, olha só, uma régua aqui em milímetros para a gente poder examinar isso daí. Tá? Quando necessário for apontar no laudo a questão do calibre. Quando eu tiver necessidade, eu posso utilizar esse tipo de recurso. Então, para ter uma ideia, mas existem mais baratos do que isso aqui. Essa aqui tem uma iluminação. Tem outras que não têm iluminação. Não necessariamente tem que ser assim. Pode ser mais barata, R$ 20, por exemplo. Você encontra Mercado Livre. Encontra. Uma lupa de cabeça, né, para dar um conforto maior, um conforto visual para você que vai examinar. Né? Eu, por acaso, eu também tenho esse equipamento daqui. Eu comprei. Né? Porque às vezes a gente começa a examinar tanto documento, tanto, cansa. Então, se você não tiver o trabalho de ampliar a imagem para te dar um conforto visual melhor, não dá para fazer imagem em tamanho natural, você tem que ampliar. Por que você tem que ampliar? Porque as ampliações vão lhe permitir observar lançamento e muitas das vezes a vista desarmada você não percebe. E a perícia ela é concentrada em detalhes, detalhes. Tá?
Uma lanterna com iluminação ultravioleta também é importante ter. Uma lanterna dessa, por exemplo, na faixa aí de R$ 30, né, com carregador, com entrada USB, não é a pilha. Mercado Livre, por exemplo, tá? É claro que existem lanternas mais sofisticadas e tudo mais, mas a captura da imagem, essa vai trazer com tranquilidade, não tem problema nenhum, tá? Esse aqui, por exemplo, quem não viu, é um microscópio com entrada USB, ou seja, a imagem que ele captura vai direto para o computador, aparece no computador. Você instala um programinha dele, a imagem vai para o computador, né? Dá um print screen na tela tal e trabalha a imagem. Então aqui eu coloquei, ó, é uma média, mas tem um pouquinho mais barato, aí é flutuante, né? 60 e pouco, R$ 100, aí é questão de, tá? Mas só para ver que não tem assim nenhuma discrepância, tá? E aqui não, eu tenho também esse equipamento. Isso aqui é uma lupa modelo HS525, tá? E ela tem tipos de iluminação diferentes que ajudam a fazer a perícia, tá? Mas muitas das vezes eu utilizo aquele microscópio. Isso aqui é quando o caso requer um maior detalhamento. Eu tenho, ó, luz superior branca, luz lateral, cruzada, infravermelha, tá? Importante. Por que que infravermelho é importante? Você consegue detectar, por exemplo, a utilização de canetas diferentes, né? Então, muitas das vezes a gente tem que ver isso daí na perícia, tá? Ele vai detectar tintas diferentes, alterações de dados e a pressão também que o punho exerce sobre o papel. Tem punhos que são pesados, né? Então, esses punhos daí a gente consegue ver também no infravermelho, tá? Tem iluminação ultravioleta também, laser e azul light. Então, esse equipamento aqui, em torno de R$ 810. Você tem que ter para fazer perícia? Não, não tem que ter. Mas eu, na época, comprei e uso de vez em quando. Quando eu quero mostrar uma especificidade maior, né, e tudo, aí eu me recorro a ele, tá? É um bom equipamento. Por exemplo, a lanterna, uma luz rasante, tá? Não sei se é que aqui quando a gente coloca a luz no plano, o que que acontece? A gente consegue ver no verso do documento uma sulcagem, a pressão que o punho exerce no verso do documento. Quando você passa o dedo, você vai ver o quê? Você vai ver canelura, você vai ver relevos no documento, no verso, né? Então, por exemplo, eu boto uma iluminação dessa, paralelo, e eu vou verificar aqui, ó, exatamente sulcagem e tudo mais. Então, a gente também utiliza bastante a lanterna comum, tá? Quando eu tenho necessidade de fazer esse tipo de demonstração. Mas quando ocorre isso? Por exemplo, ó, você vai fazer uma perícia num contrato bancário, tá? Aí o banco diz, por exemplo, que a autora assinou o contrato. Ela assinou. Aí o perito vai, pede o documento original, o banco, vamos supor que ele apresente, e na verdade aquela assinatura foi colocada ali no sistema de copia e cola, foi uma montagem, tá certo? E quando existe uma montagem, por exemplo, através de um jato de tinta, a impressora jato de tinta, o que que vai acontecer no verso do documento? Não vai ter nenhuma demonstração de relevo no documento, né? Então, se eu colocar uma lanterna ali, posicionada ali no plano, um documento aqui, eu vou verificar que não tem relevo nenhum ali. Significa dizer que aquela assinatura ali não foi produzida manualmente. Perceberam como é que é importante isso? Então, isso daí
é extremamente importante e valioso para a perícia. Outro documento, scanner, né? Para a gente poder escanear documentos, colocar no laudo também, eu preciso ter isso aí. Se você tiver, por exemplo, eu tenho uma câmera fotográfica de boa resolução, bato foto e descarrego no computador, pode? Pode. Se for uma câmera com uma boa resolução, porque no scanner, normalmente, a gente tem que tomar um cuidado, né? Botar uma definição melhor de imagem, né? Então, pelo menos aí 600 dpi convém, né? Para você poder mostrar o quê? Com uma riqueza maior de detalhes, tá? Com o scanner também, ele é importante. Bom, tem diferença, né, entre perito e assistente técnico. Perito, ele é da confiança do juiz. Quem nomeia perito é o juiz, tá? O assistente técnico, ele não é nomeado pelo juiz, ele é indicado pelas partes. O perito, ele está sujeito a impedimento e suspeição. O que significaria dizer isso? Vamos supor que o autor ou o réu seja algum parente, algum amigo íntimo, o perito tenha interesse na causa, então ele tem que se declarar com impedimento ou suspeição, dependendo do tipo de situação, tá? Agora, o assistente técnico não está sujeito a isso. Eu, por exemplo, eu posso fazer assistência técnica de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma esposa, de um filho. Não existe nenhum tipo de impedimento, tá? Então, vamos ver aqui, ó. O perito, ele é nomeado pelo juiz, sujeito a impedimento e suspeição. Ele se reporta ao magistrado através de petição no processo, tá? Ele vai atuar de forma imparcial em relação às partes e com lealdade para com o juízo sempre, tá? Ele apresenta laudo grafotécnico. O perito apresenta um laudo, é um documento oficial, vai para os autos. Lembra que ele tem por objetivo esclarecer se a assinatura questionada é verdadeira ou falsa. E muitas das vezes, em diversos processos, só atua o perito do juízo, não tem assistente técnico, não atuam porque não foram contratados, tá? E aí se perde, principalmente para quem tem razão, uma grande oportunidade, né, através do assistente técnico, chamar o processo para si, né? Ou seja, dar uma direção para o perito. Eu gosto muito de fazer isso aí. Quando me contrata, eu só aceito assistência técnica de quem vai me contratar se tiver razão. Eu dificilmente eu vou fazer um parecer técnico contrário a quem está me contratando. Mas se ela insistir, eu faço, mas ela vai saber primeiro que o meu parecer técnico vai ser contra a posição dela. Isso aí não tenha dúvida. Mas são outras questões. E o assistente técnico? O assistente técnico, ele é indicado pelas partes, o autor ou o réu no processo. Ele não está sujeito a qualquer impedimento e suspeição, tá? Se reporta diretamente à parte que o contratou. Ele vai elaborar quesitos, ele vai elaborar questionamentos para o perito poder responder. É para isso que tem a função do assistente técnico, elaborar quesitos, questionamentos, tá? E o perito, ele tem a obrigação de responder. O assistente técnico, ele pode impugnar o laudo ou não, ele pode concordar integralmente, parcialmente, ou discordar do laudo, e ele vai apresentar o quê? Então, parecer técnico. E ele vai poder atuar o quê? Na esfera judicial e extrajudicial, né? O perito, ele vai atuar na esfera somente judicial. E o assistente técnico, ele pode fazer um parecer técnico extrajudicial, ou seja, alguém te contrata, você faz um parecer técnico, ela entra na justiça e depois ela chama você para ser assistente técnico na esfera judicial agora. E aí você tem probabilidade o quê? De ganhar duas remunerações, né? Então, isso é bastante interessante. Função do perito. O perito, ele se reporta ao juiz, ao magistrado, para requisitar o que for necessário para ele desempenhar a sua função, tá?
podendo solicitar, o perito ele pode solicitar, ó, documentos originais, tá? Em bancos, em cartórios, em repartições públicas, em repartições privadas, né? O perito ele faz diligências com o objetivo que o objetivo do perito é ter documentos necessários para poder fazer os exames de confronto, tá? Imagina vocês, por exemplo, fazer uma perícia de alguém que faleceu já. O que eu vou fazer? Eu vou ter que verificar aonde o nacional falecido tinha assinaturas. Ah, tinha firma em cartórios, tais e tais e tais. Então, vou pedir ao juiz, por petição, para expedir ofício para os cartórios, que eu possa ter acesso ao livro de abertura de firma. Teve conta em bancos? Ah, teve? Então, posso pedir ao juiz para expedir ofício ao banco para apresentar o original do cartão de autógrafo, nos autos, através de acautelamento. Então, o perito pode tudo para cumprir a sua função. Tá? Pode tudo no seguinte sentido: obtenção de documentos que sejam necessários para fazer a perícia, né? O perito ele não pode extrapolar o seu encargo. Tá? Então, essa daí são as funções do perito. Tá? Ele vai esclarecer, então, através do laudo, se uma assinatura é autêntica ou não. Okay? E o assistente, e o, e o assistente técnico? O assistente técnico, ó, ele vai acompanhar o perito nas diligências. Tá? Mas que diligências seriam essas daí? Ó, o perito, ele pode e deve colher grafismo, colher assinaturas, por exemplo, do autor, né? Então, se o autor diz que não assinou um documento, né, o perito vai precisar ter assinaturas padrões daquele indivíduo. Essas assinaturas padrões, elas estão na identidade, CPF, passaporte, carteira de habilitação e outros documentos mais, e o perito também pode chamá-lo em juízo para colher assinaturas dele. Tá? E o assistente técnico, ele tem total direito de acompanhar o perito na coleta dessas assinaturas. O assistente técnico pode, por exemplo, quando o perito vai examinar um documento em cartório, o assistente técnico pode ir com o perito, o assistente técnico pode fotografar. Tá? Então, tudo que o perito fizer, o assistente técnico pode acompanhá-lo. Tá? Então, essas são as diligências. Tá? Outra coisa, o assistente técnico, ele elabora quesitos. Tá? Quesito, o perito responder no laudo. Tá? Por exemplo, um quesito: queira o perito esclarecer se a formação genética estampada na assinatura questionada conserva os hábitos gráficos do punho do autor. O perito vai ter que responder isso aí. Tá? E outras coisas mais. Queira o perito esclarecer se a assinatura questionada ela demonstra características de ter sido falsificada pelo método de decalque direto, decalque indireto. O perito vai responder. Tá? Então, são questionamentos produzidos pelo assistente técnico. E o assistente técnico, se tiver nomeado, ele vai apresentar parecer técnico respondendo a esses quesitos também formulados. Tá? Ele faz para o perito, mas ele responde também, ele apresenta parecer técnico também. Não vai botar só o perito no fogo, né? Então, se ele fizer um quesito assim com muita maldade, ele sabe que aquilo que vai volta também. Então, tem que pensar bem naquilo que ele pergunta. Tá? E ele, então, ele pode impugnar ou concordar parcialmente, enfim, impugnando, apresenta o parecer técnico. Né? Concordando com os termos do laudo, faz um documento, o assistente técnico concorda integralmente com os termos apresentados no laudo elaborado pelo perito do juízo, fulano de... Pronto, acabou. Tá? Uma dúvida aí? Vamos nós. Vamos fazer uma parte agora, começar uma partezinha interessante. Bom, vamos falar sobre as etapas da escrita. Olha só, a escrita, ela passa por três etapas. A primeira delas é a evocação. Evocação é recordar os símbolos caligráficos.
Olha só, a escrita ela nasce, desenvolve no cérebro, tá? Para depois ser externada através da movimentação do gesto gráfico, movimentação do punho. Então, primeiro você recorda a evocação. A segunda fase é a ideação, é a criatividade de cada punho escritor. Tá? Mas que criatividade é essa? Por exemplo, tem punhos escritores, eles fazem a letra B de uma maneira, e tem outros, eles fazem de uma outra maneira completamente diferente. Então, isso é a criatividade de cada punho. E a terceira fase é a execução, que é o momento em que o gesto gráfico é desenvolvido sobre o suporte, uma caneta, e aí dá o tingimento no papel. Então, a escrita passa por essas três fases. Cada punho escritor, ele vai apresentar as suas características próprias, ou seja, a escrita, ela é individual, cada punho tem as suas características genéticas. Mas que características genéticas são essas? Por exemplo, a grande maioria faz a letra A no sentido anti-horário. Sentido anti-horário, né? Olha só, eu faço a letra A, sim, a grande maioria. Sim? E quem faz no sentido horário? É uma formação genética daquele punho, uma característica daquele punho, né? Por exemplo, quem faz, vamos supor aqui, André, tem punhos que fazem a letra A, tira o instrumento escritor do papel, depois faz a letra N, tira a letra D, e assim sucessivamente. Tem punhos que fazem tudo de uma única etapa, né? Tem punhos que fazem, por exemplo, uma letra A com uma característica muito peculiar do seu traço, tá? Então, a escrita ela é individual, ela apresenta características particularíssimas, tá? E por ela nascer no cérebro, aí eu pergunto assim, como é que o falsário vai conseguir falsificar com fidedignidade? Como é que o falsário ele vai ter a agilidade do teu punho, o peso do teu punho? Como é que ele vai fazer alguns lançamentos que são completamente imperceptíveis? Não tem como. Então, a escrita, assim como cada um tem uma impressão digital. Nenhuma impressão digital se repete nos dedos. Ela é personalíssima. A escrita é personalíssima também. Tá? O que o falsário procura fazer o tempo todo? O falsário procura fazer o embuste gráfico mais semelhante possível, né? Então, o falsário ele se preocupa com a forma gráfica do traço. Tá? A parte da gênese, da formação genética, como um traço começa, para onde ele vai, se teve levantamento ou não, e etc. Não, o falsário ele não se preocupa com isso, que ele não consegue reproduzir. Tá? Você imagina, por exemplo, olha só, uma assinatura, tem pessoas que assinam com os seus traços se distanciando por completo dos moldes alfabéticos, né? São assinaturas secundárias, evoluídas, com muita alternância de velocidade e pressão. Você olha para a assinatura, você não consegue ler aquilo ali. Você não sabe se aquilo ali representa Maria, representa Joana, Paula, Pedro, Henrique. Você não sabe, né? Porque são traços que o punho faz que fogem dos moldes alfabéticos. O falsário tem muita dificuldade. Em contrapartida, tem outros punhos, né, que fazem ainda aquela assinatura com escrita escolar, ou seja, com uma escrita desenhadazinha, redondinha. Lembra dos tempos de escola primária, né, caligrafia, aquela coisa toda? Essas assinaturas, quando elas têm traços que não são alongados demais, facilita a ação do falsário. Tá? Aquelas ações que têm traços mais evoluídos, mais velozes, com inversões de sentido e tudo mais, complicou a vida dele. Tá? Mas, de qualquer maneira, o falsário ele vai sempre procurar fazer o mais parecido possível.
E aí, quando você amplia a imagem e tudo mais, você consegue verificar que a formação genética do punho não se encontrou preservada. Tá? Não existe falsificação perfeita. Não existe. Tá? Vai sempre haver um rastro. E às vezes o perito pode chegar e falar, assinatura autêntica, quando não é, ou por uma inexperiência, ou porque não teve um zelo total. Enfim, alguma coisa aconteceu ali. Pode falar. Microfone. Então, quando o perito fizer a perícia grafotécnica, sempre vai ter que ter uma diligência para averiguar a documentação original, né? Porque hoje no processo eletrônico a gente tem as imagens, é tudo escaneado, mas esses traços, esses relevos, a gente não vai conseguir ver numa imagem escaneada no processo eletrônico. É isso? Ótima pergunta. Olha só, o processo eletrônico, ele é simplesmente para facilitar, né, o andamento processual, a constituição processual e tudo mais. Tá? O perito, ele tem o direito e o dever, tá, de requisitar a apresentação do documento questionado na forma original. O perito tem esse dever, obrigação. Tá? Mas vamos supor, tá, que o réu, por diversas vezes, quando tem percepção de que aquilo ali é falso e não quer fazer prova contra si, né, ele cria dificuldades. Ele diz o seguinte, não, o original extraviou, não tem mais, etc, etc, etc. E aí o perito, ele vai avaliar para ver se aquela reprografia que se encontra nos autos eletrônicos se lhe permite fazer os exames necessários. Vamos supor, se for uma reprografia que exiba boa qualidade de imagem, não tem problema nenhum. Ele vai fazer a perícia. Ele vai colher assinaturas, por exemplo, do autor, ele vai examinar documentos e vai fazer o seu trabalho. Agora, se constar nos autos uma reprografia de baixa qualidade, você não tenha como examinar, a perícia fica prejudicada. E aí o perito se manifesta e pede o juiz para intimar o réu para apresentar uma nova reprografia colorida e que exiba boa qualidade de imagem. Né? Se ele não apresentar, o perito tem todo o direito de informar, e eu já aconteceu várias vezes. Eu informo para o juiz, excelência, não tem como o perito proceder aos exames, uma vez que não consegue, né, fazer a averiguação da formação genética impingida na assinatura questionada, posterior confronto com as assinaturas padrões. Então, perito não é mágico. Tá? E aí, muitas das vezes, ó, você tem uma ideia, eu já tive um caso em que o réu acautelou no cartório uma reprografia, tá? Mas que essa reprografia tinha o selo do cartório autenticando, tá, em relação ao documento original que foi apresentado. Aí eu falei, peraí, o camarada vai acautelar, vai levar para o cartório um documento a ser examinado, e existe uma chancela do cartório, um carimbo informando que a reprografia confere com o original que foi exibido ao cartório, ele não me apresenta o original? Ele tem, mas não apresenta? Peticionei, o juiz determinou busca, apreensão e tudo mais, e por aí foi. E aí apareceu o original. Então, tem situações que o perito tem que verificar. Dá para fazer? Vou fazer. Não dá, justifico por quê. Tá ok, obrigada. Então, o falsário, ele vai procurar o quê? Fazer o mais parecido possível. Tá? E a gênese a gente estuda o quê? A formação do traço. O que é estudar a formação do traço? Eu vou verificar, ó, como é que esse traço começa, para onde ele está indo, se ele foi feito com uma tendência retilínea, curvilínea, se ele tem predominância angulosa, se ele tem predominância curvilínea. Todas essas características do punho, tá, elas vão integrar a gênese gráfica, a formação genética do punho. Okay? Então, o que vai se analisar na construção do traço feito numa assinatura? É exatamente isso. O perito,
ele vai verificar como é que o traço começa, de que maneira. Tá? E esse início do traço a gente chama de ataque. Tem alguns tipos de ataque e alguns tipos de remate. O remate é a parte final do traço. Então, o perito vai ver sentido genético, o perito vai verificar se tem levantamento do instrumento escritor, que na assinatura autêntica o levantamento é normal, na falsa é levantamento anormal, que aquilo não faz parte do hábito gráfico do punho-patrão, tá? E outras características mais dentro do estudo da gênese gráfica. Construções gráficas inconspícuas. O que é isso daí? Olha só, inconspícuos, os lançamentos inconspícuos, eles são menos visíveis aos olhos do falsário. Tá? Então, tem determinados traços na assinatura, tá? São menos visíveis. E o falsário, por não estar habituado com aquele movimento de punho, ele não consegue nunca reproduzir. Tá? Imaginem vocês o seguinte, ó, quando nós fazemos a nossa assinatura, tá? Nós fazemos de maneira o quê? Involuntária. Tá? Eu, por exemplo, sou capaz de fazer minha assinatura de olhos fechados. Tá? Faço 50 vezes de olhos fechados, 100 vezes, 1000 vezes, enfim, não tem problema nenhum. Tá? Por quê? Porque o meu punho está habituado àquele gesto gráfico, aquilo é automatizado. Tá? Então, tem determinadas passagens na minha assinatura que elas não são visíveis. Tá? A vista desarmada. Tá? E eu os faço sem prestar a mínima atenção no que eu estou fazendo. Quem dirá o falsário conseguir reproduzir isso daí? Então, os lançamentos que são inconspícuos são os menos visíveis aos olhos do falsário e que não são produzidos com qualquer tipo de atenção pelo punho padrão. Ok? Aí a gente pega o falsário. Exatamente aí. Porque, olha só, presta atenção numa coisa. Existe alguma dificuldade em você fazer uma letra E? Quando você tem uma letra E numa assinatura, assim, não é? O falsário tem alguma dificuldade de reproduzir isso? Nenhuma. Uma letra A tem alguma dificuldade? Não. Uma letra B? Nenhuma. Agora, vamos ver se ele conseguiu iniciar o traço como tá, uns hábitos gráficos do punho padrão, vamos ver se ele finalizou, vamos ver a direção dos traços, vamos ver se ele fez algum traço indeciso, tem pequenos desvios direcionais, aí vamos analisar isso tudo. Tá? O falsário ele vai conseguir reproduzir a formação genética esculpida numa assinatura que queira fraudar? Não, não vai conseguir. Por quê? Porque o falsário ele fica preocupado o tempo todo em fazer o quê? O mais parecido possível. Imaginem vocês o seguinte, ó, eu vou falsificar a assinatura de qualquer um de vocês aqui. Só que eu não tenho o padrão gráfico de vocês. Eu não tenho a assinatura de vocês para consultar, para examinar, para treinar, nem nada. Então vai acabar ocorrendo o quê? Uma falsificação sem imitação. Né? Quantas vezes eu me deparo fazendo perícia, e gosto muito, porque é um momento de descansar na perícia, é bom também de vez em quando pegar assim uma colherzinha de chá, né? Um chazinho fácil, é bom de vez em quando. Então o falsário, ele promove o quê? Uma falsificação sem imitação, porque ele não teve acesso ao padrão gráfico. Em outras vezes, quando ele tem acesso ao padrão gráfico, ele vai tentar fazer o quê? O mais parecido possível. Ele vai despender um esforço copiativo, um esforço imitativo. Porque se ele não fizer um esforço, vai resultar o quê? Numa falsificação sem imitação. E fica muito patente, muito visível, né? Então, o falsário, ele se esmera, tá? Mas tem tipos de falsificações, tá? E uma delas é a exercitada, onde o falsário, ele treina incontáveis vezes, para depois ele fazer a assinatura. No momento em que ele sente que ele está mais seguro, aí ele faz a assinatura. Só que essa assinatura que ele faz vai ter menos tremores, menos indecisões, né?
mas ele não vai reproduzir a formação genética daqueles lançamentos que são particularíssimos do punho. Ele não vai fazer. Volto a dizer, a letra E, uma letra A, qualquer um faz. Tá? Agora, as características genéticas que estão ali dentro, aí já é outra conversa. Então, por exemplo, aqui, ó, olha só. Eu tenho aqui, ó, uma assinatura aqui padrão. Tá? Tenho aqui uma questionada. Tá? Então, padrão, isso aqui, ó, o que aconteceu aqui? Ele tentou fazer dentro da habilidade dele, né? Porque, por exemplo, a gente sabe, eu admiro muito desenhista. Não sei desenhar nada. Nunca soube, nunca tive criatividade, mas eu admiro, adoro. Mas toda quadrilha que se preze tem, infelizmente, um desenhistazinho ali voltado para o mal. Por quê? Porque ele tem condições de reproduzir alternância de velocidade de pressão no punho e tal, né? Tem facilidade, vamos dizer assim, tá? Mas adoro o desenhista, eu acho esplêndido. Então, aqui, o que aconteceu? Olha só. O punho tentou fazer o mais parecido possível. Ok? Mas olha só. Aqui, por exemplo, essa assinatura, eu consigo verificar que ela foi produzida o quê? De uma única etapa pelo punho, né? Ó, o punho começou aqui e finalizou aqui. Finalizou aqui. E aqui? O que o punho fez? Ó, olha só, um traçado muito mais moroso. Tá? Indecisões no traçado. Ele fez isso aqui, tirou o instrumento escritor, voltou aqui, tirou, ó, ele fez isso aqui, tirou o instrumento escritor, fez isso aqui. E aí eu consigo verificar, tá? Olha só, como é que finaliza o traço aqui? Aqui ele está finalizando o quê? Um traço bem mais fino e bem mais claro, não é isso? Significa dizer o quê? Isso aqui é um remate em fuga, o punho estava produzindo uma maior velocidade para finalizar o traço. E aqui? Ele finalizou o quê? Finalizou com remate com apoio. Houve o quê? Um descanso do instrumento escritor sobre o papel. Então, formação genética que está aqui não se encontra preservada aqui. Ok? Então, é isso que a gente verifica. E aqui, olha só, eu tenho o quê? Uma falsificação sem imitação. O falsário, ele não teve acesso ao padrão gráfico da vítima. Então, ele lança qualquer coisa, ele não sabe como é que o indivíduo assina. Então, dão essas falsificações aqui, completamente esdrúxulas, né? Completamente. Falsificação sem imitação. E falsificação por decalque são os tipos que são muito primarianos, vamos dizer assim. Ok? Quero dizer o seguinte, olha só. Quando você faz um traço, esse traço, ele representa o quê? 1 grama ou uma unidade gráfica. Então, quando eu faço, por exemplo, eu faço um lançamento, faço esse lançamento aqui, ó, faço um traço. Tá? Esse traço, em momento algum, ele houve o quê? Uma inversão brusca de sentido. Tá? Então, eu vou estar diante o quê? De uma unidade gráfica, de 1 grama. Quando eu faço, por exemplo, uma letra C, faço assim, ó, faço assim. Essa letra C, ela não tem nenhuma inversão brusca de sentido. Ela tem uma simples troca direcional. Então, a letra C, nessa constituição, ela vai estar o quê? Com um único grama, uma unidade gráfica. Então, eu vou definir grama, como também conhecido como unidade gráfica, tá? Como sendo o registro resultante de um gesto gráfico. Gesto gráfico nada mais é do que a movimentação do punho que faz sobre o suporte, tá? Lançado sobre o papel sem que ocorra mudança brusca de sentido. Tá? Então, vou estar diante de 1 grama. Por exemplo, ó, esse caso aqui. Por que eu só tenho 1 grama aqui? Eu fiz um traço e não tem nenhuma inversão brusca de sentido aqui. Por que aqui eu só tenho uma unidade gráfica ou 1 grama? Porque ó, começou aqui, fez isso, parou aqui, e não houve nenhuma inversão brusca, houve uma simples troca direcional. Okay?
Agora, por que que aqui nesse lançamento eu tenho 2 gramas? Aqui é diferente. Eu tenho 2 gramas porque ó, o punho começou aqui. Ele fez isso aqui. Quando ele desce o movimento, e aqui eu vejo o quê? Ó, uma formação angulosa, significa dizer o quê? Que aqui houve uma inversão brusca de sentido para fazer esse movimento aqui. E aí, então, esse lançamento aqui eu tenho 2 gramas. Tá? E aí a gente vai... Isso aqui são características do punho. Por que que eu tenho 2 gramas aqui também? Porque ó, o punho começou aqui, ele veio até aqui, eu tenho 1 grama. Quando ele faz esse movimento aqui, ó, ele cria o quê? Uma formação angulosa. E aí o segundo grama começa aqui, e aqui ó, eu só tenho o quê? Uma simples troca direcional. Só tenho uma simples troca direcional. Então eu vou estar diante de 2 gramas. Ok? Por que que aqui eu tenho 3? Uma outra maneira de você aumentar a quantidade de gramas é quando ó, o punho começou aqui, quando ele fez isso aqui, eu tenho 1 grama. Quando ele faz a inversão brusca de sentido com sobreposição do traçado, ó, aqui, ó, quando ele sobe, ele já criou um outro grama, ele já criou o segundo. Ele vem aqui, quando ele faz esse movimento aqui de subida, ele criou o terceiro grama. Entendeu? Então, eu vou ter o quê? Ó, formação angulosa e inversão brusca de sentido aumenta a quantidade de gramas. E o falsário, muitas das vezes, o que que ele faz? Ele faz isso aqui, ó, e ele faz uma pequena laçada. E aí, pequena laçada, ela não vai me dar o quê? Alteração da quantidade de gramas. Então, eu analiso isso daí, isso é formação genética. Tá? Por que que aqui eu tenho 3 gramas? Pelo simples motivo, ó, o punho começou aqui, até aqui é o primeiro. Quando ele volta ao movimento, ó, ele está fazendo uma inversão brusca de sentido. Inversão brusca de sentido provoca o quê? Aumento da quantidade de gramas. A sobreposição do traçado, ó, quando ele começa a descer já é o segundo grama, e esse aqui é um traço independente, ele levantou a caneta e fez o terceiro grama. Boa noite. No Noite. caso, aquele C, que seria mais um C escolar, ele seria esse dos 3 gramas? Não, se Esse, a pessoa fizesse aquele C que vai lá em cima e volta. olha só, muito bem, ó. Se você faz um C assim, ó, ele faz isso e volta, eles vão ter 2 gramas. E olha só, ele começou aqui, ó. Quando ele faz esse movimento, ele vai fazer o quê? Uma retroversão. Ele vai Entendi. fazer uma inversão brusca de sentido. Aonde? Na base ou no topo. Ele vai fazer no topo. Aí ele vai estar diante de 2 Isso aí gramas. o falsário não conseguiria perceber. Muitas das vezes não. Tá? Por quê? Às vezes, ó, essa sobreposição do traçado, ela já começa aqui, ó. Tem punhos que começam aqui, fazem isso aqui e voltam. E aí o falsário acha que ele começou aqui em cima. E aí quando você pega um microscópio, boa pergunta, hein? Você pega um microscópio e você amplia a imagem, você vai ver que... Por que que você vai ver? Porque é o seguinte, ó, quando existe a sobreposição do traçado, olha só, ele vai ficar mais espesso, mais escuro. Entendeu? Se não tivesse, vamos supor que ó, o punho fez isso aqui e começou aqui, não vai haver aquela sobrecarga de tintamento em função da sobreposição do traçado. E o microscópio denuncia isso. Muito boa pergunta. Ok aqui? Então, quantidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Não sei se ficaria melhor visível lá ou aqui, aí vocês escolhem. Se eu disser assim, em relação a esse lançamento, quantos gramas eu tenho aqui? Vocês chegaram a quantos? 3, 3. não, meia dúzia, Meia dúzia. com um acento. Muito bem. Eu acho que você sabe grafoscopia e não quer abrir o jogo. Muito bem. Todo mundo conseguiu chegar a um acordo. Vamos ver isso aí. Ver isso aí. Olha só.
Então, aqui, ó, eu tenho primeiro grama, tá? O punho começou aqui, fez isso aqui, tá? Aqui eu tenho o segundo grama, olha, não houve nenhuma inversão brusca de sentido, né? Houve uma simples troca direcional, começou aqui e fez isso aqui, ok? Então, segundo grama, tá? Esse lançamento aqui também não tem inversão brusca de sentido, tem simples troca direcional. É um grama circular, tá? Mas existem gramas circulares em que os punhos, por exemplo, fazem aqui, eles fazem uma formação angulosa e vai modificar. Tá? Se tiver formação angulosa, vai mexer na quantidade de gramas, tá? Ó, esse aqui é o quarto grama, ó, o punho fez isso aqui. Mas aqui começa a sobreposição aqui. Olha só, o punho fez isso. Quando ele faz isso aqui, ele aumenta a quantidade de gramas. Então, na verdade, ó, todo esse lançamento aqui é o quinto, tá? Porque quando ele começa aqui, ó, isso aqui é uma simples troca direcional, não teve nenhuma inversão brusca de sentido, ok? E a gente finalmente, né, como foi bem dito aí, o acento é o sexto. E se tivessem, por exemplo, ó, 3 pontinhos aqui, cada pontinho seria 1 grama, uma unidade gráfica, né? Às vezes o maçom bota 3 pontinhos, às vezes quem não é, mas coloca, às vezes 2, 3. Eu já me deparei uma vez com uma assinatura com 5 pontinhos. Não perguntei, né? Porque aí é um hábito do punho, né? Mas achei curioso. Essa foi uma única vez, com 5 pontinhos. Mas o quinto ponto, ele fazia como assim, ó, ele fazia assim, ó, 4 pontos aqui e o quinto como se ele fizesse aqui dentro. Isso era involuntário. Olha, eu colhi dele 80 assinaturas. 80 assinaturas. Está em juízo, tá? 80. Ele lá, ele fazia os 4 aqui e o quinto aqui. 4 aqui e quinto ali dentro. De ponta a ponta. Tá? E isso tinha na identidade, isso tinha na carteira de trabalho dele, isso tinha na procuração que ele deu para o advogado, isso tinha na declaração de hipossuficiência, tá? Porque eu checo tudo antes de colegrafia, vejo outros documentos dele. Eu falei, pô, mas peraí, tem um ponto aqui. E eu, no dia da coleta, eu confirmei tudo, a assinatura era falsa, tá? Os hábitos dele não se encontravam preservados. Mas é um hábito do punho, né? Cada punho, por exemplo, tem punhos que fazem um lançamento estilizado, né? Como assim estilizado? De repente, ó, tem punhos que fazem, ele faz isso aqui, ó, e mais alguma coisa para cá. Enfim, a criatividade de cada punho, tá? Então, estamos diante aqui de 6 gramas, muito bem. Ó, os ataques nada mais são do que o início do traço e o remate é a parte final do traço. Tá? Maneira como começa, maneira como termina. Tá? E aí, dentro dos ataques, eu vou ter ataque sem apoio, ataque com apoio, tá? Vindo do infinito, ataque em gancho, ataque em arpão. São características de como um punho começa o traço. Cada um deles tem uma especificidade. Tá? E esses ataques daí, eles são considerados mínimos gráficos, ou seja, são menos visíveis. Né? Tem punhos, por exemplo, que eles começam com um ataque em gancho, que é um movimento semicircular diminuto. Então, não se percebe ali, muitas das vezes, a vista desarmada. Você verifica com o microscópio. E o falsário não reproduz aquilo. Né? E assim sucessivamente. E os remates também, os traços finalizam ou sem apoio do instrumento escritor. O que seria sem apoio? O punho está desenvolvendo o seu traço, ele chega na parte final, as forças de velocidade de pressão cessam automaticamente, ele tira o instrumento escritor. E tem outras vezes que o punho, para terminar o traço, ele descansa o instrumento escritor e vai dar uma formação que é de maior entintamento, vai dar a figura ali de um ponto. Então, isso é um remate com apoio, um remate apoiado. São essas características daí. Tá? Momento morfogenético.
eu prometo que vai ficar interessante. Eu prometo para você. Olha só, eu quero dizer o seguinte, isso aqui é bom para a gente até para o dia a dia. É uma questão muito interessante quando você passa a conhecer. Então, o momento morfogenético é a trajetória independente do traço em que ela é registrada ou não no papel. Bom, mas o que eu quero dizer com isso aí? Olha só, quando você faz um traço assim, você fez um traço assim no papel. Esse traço foi feito de uma única etapa, de uma vez só. Esse traço daí, todo ele alcançou registro no papel, ou seja, tem tingimento, né, da tinta no papel. Então, esse traço aqui, ele foi feito de uma única etapa, ele foi feito com um único momento morfogenético, tá? E ele foi feito com um momento gráfico. Por quê? Porque todo ele alcançou registro no papel. Tem pessoas, por exemplo, vamos supor que fazem um lançamento assim, em algum momento o instrumento escritor perde o contato com o papel, por causa da velocidade absoluta do punho. Depois o instrumento escritor volta a ter contato com o papel. Então, naquela área que não teve o tingimento do instrumento escritor, é um momento negativo. Então, tudo que é feito de uma única etapa pelo punho é um momento morfogenético. Se eu fizer, por exemplo, ó, André, eu faço André de uma única etapa, consigo fazer, né? Então, do A até o E foi feito de uma única etapa, eu tenho um momento morfogenético. O acento, eu tenho o segundo momento morfogenético. E se todo o lançamento que foi feito de uma única etapa alcançou registro no papel, ou seja, houve o tingimento da caneta, eu tenho partes registradas desse lançamento que foi feito de uma única etapa. É isso daí. E aí o falsário também escorrega bonito. Tá? Vamos ver. Então, a parte registrada é denominado momento gráfico ou registro gráfico, e a não registrada, momento negativo. Então, por exemplo, olha só. O que eu observo nessa imagem daí? O que a gente poderia falar a respeito dela? A gente poderia dizer o seguinte, ó, esse lançamento aqui, ele foi produzido de uma única etapa, de uma vez só, pelo punho? O que vocês acham? Olha só, o que o punho fez? Ó, o punho começou aqui, o punho fez isso aqui, chegou aqui, tirou o instrumento escritor do papel, levantou a caneta e fez esse movimento aqui. Então, esse traçado aqui, ele fez de uma única etapa, ok? Se ele fez esse traçado aqui de uma única etapa, eu vou ter um momento morfogenético. E nesse movimento que ele fez de uma única etapa, todo ele alcançou registro no papel. Ok isso? Então, em relação a esse lançamento aqui, eu tenho um momento morfogenético e um momento gráfico. Tá? Porque todo ele alcançou registro. Okay? E esse aqui? Ó, ele tirou o instrumento escritor, voltou para cá. Então, ele fez isso aqui, ó, de uma única etapa. Tá? Mas, em função dessa iluminação aqui, eu vou ter a impressão, que não é, e aqui o que? Ó, houve o que? Um momento negativo, mas aqui não é um momento negativo. Aqui, chegar de perto ou olhar na televisão ali, eu vou verificar o quê? Que aqui tem um entintamento bem fino e bem claro, mas em nenhum momento o instrumento escritor perdeu contato com o papel. Então, eu não tenho momento negativo, eu tenho tendendo ao momento negativo, mas não tenho. Momento negativo é só se o instrumento escritor perder efetivamente o contato com o papel. Mas tem características que o antecedem e o que sucede ao momento negativo. Tá? Então, nesse caso aí, ó, olha só, a assinatura foi produzida de uma só etapa aqui? Não, não foi. Tá? Ela foi produzida em duas etapas, tá? Logo, eu vou ter dois momentos morfogenéticos.
tudo que é feito de uma única etapa é um momento morfogenético. Se esse movimento de uma única etapa ele vai estar registrado no papel ou não, é outra coisa. Mas ele foi feito de uma única etapa. Ok? A assinatura tem quantas partes registradas? A assinatura ela vai ter duas partes registradas. A primeira, que é referente ao primeiro momento morfogenético, e a segunda parte registrada em relação ao segundo momento morfogenético. Tá? Eu tenho dois momentos gráficos. Tá? A assinatura tem momento negativo? Em algum momento, o instrumento escritor perdeu o contato com o papel? Não perdeu. Isso aqui, quem chegar de perto e olhar, vai estar um traço bem fino e bem claro, mas em momento nenhum houve a perda do contato. Tá? Não houve perda do contato. Tá? Não tendo em vista que a caneta não perdeu completamente o contato com o papel na execução do segundo momento morfogenético. Ela não perdeu o contato. Tá? Então, o que aconteceu ali? Ó? Só ocorre um momento negativo quando a caneta perde completamente o contato com o suporte, com o papel. Aqui não houve a perda completa, então eu não tenho momento negativo aí. Tá? E aí, o que acontece? Vamos supor que o falsário aqui, ele vem aqui, até que ele já é muito difícil para ele produzir esse traço aqui fino e claro. É muito, mas não vou dizer que é impossível, mas a dificuldade é enorme. Tá? Aí vamos supor que ele ache que isso aqui é um momento negativo, ele tira a caneta, quando ele volta, olha só, o traço não volta fino e claro. Ele vai voltar o quê? Ó, traço mais espesso, então perdeu a configuração. Vocês repararam uma coisa também? Tem muitos punhos que, ao iniciar a sua assinatura, ó, o movimento está aéreo do punho, para depois o instrumento escritor tocar no papel. Pessoas que fazem isso. E aí, quando você se depara com um momento negativo, olha só, você faz esse traço aqui. Vamos supor que em algum momento a caneta perdeu o contato, ó, mas o movimento do teu punho ele passa a ser aéreo. Ele é aéreo, tirou o contato, quando volta com um traço bem fino e bem claro. Depois a pressão vai aumentando, havendo o quê? Um escurecimento do entintamento. Então, no momento negativo, não pode perder a trajetória do traço. E o falsário. Sentido, eu vou analisar de onde vai o traço e para onde ele está indo. Tá? Então, sentido genético. Tá? Aqui, ó, o traço começou aqui, ó, ele se desenvolveu dessa maneira aqui. Então, eu posso, na verdade, analisar, por exemplo, os sentidos genéticos desse traço. Por exemplo, ali começou aqui, ó, se eu quiser esse traço aqui, ele está descendo para a esquerda. Aqui ele já sobe, aqui ele já desce. Tá? Então, são essas características que a gente vai analisar dentro do sentido. Por exemplo, ó, vamos supor que eu tenho aqui o instrumento escritor. Quando o punho faz esse lançamento aqui, eu tenho o quê? Um sentido ascendente. Então, dentro do sentido genético, esse movimento do punho é ascendente. Tá? Por exemplo, ó, esse aqui, descendente, quando o punho faz esse movimento. Tá? Esse aqui, ó, o punho, o instrumento escritor está aqui, ele faz esse movimento aqui. Então, ele está volvendo para a direita, destro, volvente. Tá? Se ele faz esse movimento para cá, sinistro volvente, ele está volvendo para a esquerda. Ok? Se o punho faz esse movimento aqui, ó, qualquer traço nesse primeiro quadrante aqui, ó, se esse traço estiver mais para cá, estiver aqui, estiver aqui, estiver aqui, estiver aqui, ele vai ser o que? Ascendente à direita, ele está subindo para a direita. Okay? Então, um dos sentidos genéticos é esse aí, ascendente à direita. E se o punho, o instrumento escritor está aqui, ele faz esse movimento aqui, não importa, ó, dentro, para cá, para cá, para cá, ele vai estar descendo para a esquerda. Então, ele é descendente à esquerda. Okay? E se o punho
faz esse movimento para cá, no lançamento de um traço, ele vai estar o quê? Está subindo para a esquerda. Então, qualquer lançamento nesse quadrante aqui, ele vai dar o quê? Ascendente à esquerda. Ok? E, finalmente, qualquer movimento que o punho faça, estando o instrumento escritor aqui, por exemplo, e faça esse movimento aqui, ele vai estar descendo para a direita, em qualquer desses quadrantes aqui. Então, ele vai ser descendente à direita. Vamos ver se ficou claro. Eu gosto dessa parte agora. Qual é o sentido genético aqui? Se eu quisesse analisar esse traço daí, para ficar, quer uma maneira fácil para não errar? É só eu perguntar para mim mesmo. O traço está subindo ou está descendo? Para a esquerda ou para a direita? Aí eu resolvo a questão, né? Agora, eu preciso saber onde começou o traço. O traço começou aqui. Então, eu acompanho visualmente. O punho fez esse movimento aqui. Então, começou aqui. Qual é o sentido genético aqui? Ele está subindo? Ele está descendo. Para a direita ou para a esquerda? Está descendo para a esquerda, então é descendente à esquerda. Ok? E agora, qual é o sentido genético desse traço? Isso, ascendente à direita, ele está subindo. E agora, qual é o sentido genético dele? Ele está descendo para a esquerda, né? Isso aí, descendente ele é descendente à esquerda. Ok? E agora, qual é o sentido genético dele? O punho começou aqui, veio para cá, esse traço aqui. Qual é o sentido genético dele? Ele está subindo ou descendo? Para que lado? Para a direita ou para a esquerda? Ele está descendo para a direita, então é descendente à direita. E não tem, assim, dificuldade. Sentido genético, analisar, é isso aí dentro de uma assinatura. E agora, qual é o sentido genético do traço? Se eu tiver certeza, tá, que ele começou aqui, ele vai ser ascendente à direita. E se eu achasse que ele tivesse começado aqui, aí o sentido genético seria o inverso. Então, para eu determinar o sentido genético, eu tenho que saber aonde está o ponto de ataque, onde está o início e onde está o final. Então, eu dou o diagnóstico invertido, errado. Okay? Então, ascendente à direita. E agora, qual é o sentido genético do traço? Começou aqui, né? Então, o punho fez esse movimento e veio para cá. Ele começou aqui, esse traço aqui, ele está subindo ou está descendo? O punho começou aqui, o punho fez essa trajetória aqui, ó. Eu quero esse traço aqui que a seta está apontando, esse traço aí. Descendente à esquerda. Okay? Então, é isso que a gente examina dentro da perícia. Tá? Descendente à esquerda. Tendência do traço também é outro aspecto que a gente examina, porque muitas das vezes o punho padrão faz traços retilíneos e o falsário curvilíneos, ou vice-versa, né? Então, eu vou verificar quais são as tendências do traço, curvilíneo, retilíneo ou de ambas as formas. E é muito simples, muito fácil, bate o olho e praticamente resolve. Né? Então, isso aqui é um traço com tendência aqui curvilínea, tá? Aqui já é um traçado com tendência retilínea. Tá? E aqui, qual é a tendência do traço aqui? O punho começa aqui, o punho faz isso aqui. Esse traçado aqui, qual é a tendência dele? Ele está em reta ou está em curva? Então, ele é curvilíneo, ok? E aí eu consigo reparar, ele é curvilíneo. Aqui, ele já tem uma retilinidade. É diferente. Então, se eu quiser analisar essa área toda aqui, vai estar mista, vão estar ambas as formas. Aí vamos supor que o falsário, ele faça aqui uma curvilinidade nele todo. Então, complica para ele. Okay? Então, curvilíneo. Por exemplo, agora, retilíneo, né? Não tem assim dificuldade. E agora?
Ó, o punho fez isso e fez isso. Ele está um traço aqui, ó. Esse traço aqui, como é que ele está? Retilíneo, ok? Então, tendência retilíneo. Porque vamos supor, ó, que o falsário ele faça o I, quantas pessoas não fazem, ó, em forma de uma laçada? Tem pessoas que fazem em forma de uma laçada. E o punho padrão, por exemplo, ele faz o quê? Com inversão brusca de sentido e uma sobreposição de traço. Então, ele vai fazer a letra I com o quê? Ó, com sobreposição de hastes. Enquanto que o falsário, se fizer com laçada, pronto, divergência de ordem genética. Então, retilínea, curvilínea, né, aqui ficou fácil. E aqui, qual é a tendência aqui? Uma característica interessantíssima do punho. Ó, isso aqui é um traçado retilíneo, isso é a característica do punho. Tá? Se for lançamento constante, é bem interessante isso daí de se analisar. O punho padrão há de conservar isso tudo. Claros e escuros na assinatura significam o quê? Traços produzidos com maior velocidade ou com maior pressão. Então, também é fácil de examinar. Então, se você tem um lançamento, e aí aqui eu consigo verificar o seguinte, né? Olha a alternância de velocidade e de pressão no punho, né? Como é que esse punho alterna? Tem punhos, tá, que não alternam velocidade e pressão de maneira significativa. Fazem lançamentos com entintamento uniforme ou com predomínio de maior pressão. Ok? Então, ó, nesse traçado aqui, eu tenho predomínio de maior velocidade. Tá? Traço mais fino e mais claro. Aqui eu tenho predomínio de maior pressão, maior entintamento. Tá? Eu tenho aqui também, ó, predomínio de maior pressão exercida pelo punho. Tá? Eu tenho aqui, ó, o que o punho fez? Até aqui tem pressão. E aqui, olha como é que ele começa a imprimir velocidade. Olha como é que ele finaliza esse traço aqui, ó. Tá? Com remate em fuga, né? Então, é produzido o quê? Maior velocidade vai dando entintamento fino e claro. Uma característica essa do punho, tá? Então, aí, 4 predomínios de maior velocidade. Tá? O 5 eu vejo também ainda, tá? Maior velocidade, ó. Eu vejo aqui, ó, o entintamento ainda, tá claro ainda, tá? Então, predomínio de maior velocidade. E o 6, eu vou ver um predomínio de maior pressão exercida pelo punho. O 7 também, predomínio de maior pressão exercida pelo punho e escritor. Ok? O 8, predomínio de maior velocidade. Tá? Coisa aqui interessante, isso aqui eu tenho que tomar muito cuidado quando faz exposição. Isso aqui é uma arma e se o falsário tiver conhecimento, complica bastante. Complica. Análise. Olha só, tem determinados lançamentos circulares e semicirculares, eu só vou poder identificar a posição de ataque de remate, ou seja, onde começa o traço e aonde termina, analisando as estrias gráficas provocadas nesse tipo de lançamento. Tá? Então, a solução aí vai estar na análise das estrias gráficas. Elas vão me dizer com ampla certeza, 100% de margem de acerto, aonde começa o traço e aonde termina. Por exemplo, olha só, quando eu coloco isso aqui, eu olho assim, esses dois algarismos, aonde eles começaram e aonde eles finalizaram? Eles começaram em cima ou embaixo? Em cima, né? Os dois? Porque a gente consegue, mas você falou essa percepção com base em alguma coisa ou você achou, você achou? E todo mundo concorda com ele? Eu concordo com ele. Mas eu vou explicar por que eu concordo. Olha só. Você está vendo isso aqui? Isso aqui é uma estria gráfica, que elas aparecem nos lançamentos circulares ou semicirculares. A estria, ela vai sempre partir
da borda interna em direção à externa, sempre. E aí eu vejo aonde está a curvatura do lançamento. Ó, aqui eu tenho uma curva, ó, ele está em curva. Tá? Então, se aqui eu consigo identificar, olha só, a estria da parte interna em direção à externa, significa dizer o quê? Que o punho começou aqui, ele fez isso aqui, e fez isso aqui, finalizou em cima. Tá? A análise da estria gráfica me dá 100% de acerto, não existe probabilidade de erro. E uma única estria localizada é suficiente. É suficiente. Isso aqui é estria. Está vendo esse rastro branco aqui? Ó? Isso aqui está estriado no lançamento. Então, a estria, ó, como é que ela parte aqui? Ó, da parte interna, indo em direção a esse lado daqui da borda do traço. Ó, aqui está a curva, ó, a parte interna da curva e a parte externa da curva. Então, indo da interna para a externa, sempre assim vai dar a direção do traço. E aí eu consigo dizer o quê? Ó, aqui está o ponto de ataque, aqui está o ponto de remate, sem medo de errar. Então, esse lançamento aí, ele foi produzido com sentido anti-horário. Tá? Anti-horário. E o do lado? O do lado, eu consigo verificar o seguinte, que tem uma estria, que a iluminação aqui não permite verificar com uma melhor clareza, mas aqui ó, tem uma estria que corre, ó, curvatura do lançamento, parte interna da curva e parte externa da curva. Tá? Então, começa a olhar, opa, tem uma estria aqui partindo, ó, aqui ainda consigo verificar por causa da iluminação, ó, mas ela aqui, ó, partindo da parte interna para externa. É suficiente, já basta uma única. E aí eu vou saber que aqui começou o ataque e aqui está o ponto final do lançamento. Então, esse traçado daí, ele foi produzido o quê? Com sentido horário. A grande maioria dos punhos escritores fazem um 2, começando aqui em cima. A grande maioria. E aí, quando você se depara com um lançamento desse, esse lançamento é um lançamento inconspícuo. Ele é menos visível aos olhos do falsário. O falsário, se tiver que reproduzir isso aqui, com certeza ele vai fazer isso aqui. Ó. Eu já tive perícias, tá, em que o indivíduo ele fazia a letra P, ó, a letra P ele fazia isso aqui e fazia esse movimento aqui. A grande maioria o que faz esse movimento aqui, isso aqui. A grande maioria, em sentido horário. Ele fazia rigorosamente em todos, anti-horário, todos. Foram 120 padrões, porque foi uma perícia longa e tudo mais. 120 padrões coletados, todos eles invariavelmente. Não tem por onde escapar. Assinatura falta. Perceberam isso daqui? Isso aqui é muito importante dentro da perícia, mas é muito, não é pouco não. Depois de ter dado uma dica, fica mais fácil. Né? Porque, por exemplo, o falsário, ele se depara com isso aqui, ele não sabe identificar aonde está o ponto de ataque, qual foi a trajetória produzida pelo punho para esse lançamento. Ele não sabe ver, né? E aí, o que vocês acham? Ó, esse lançamento aqui, o punho começou aqui ou começou aqui? Eu vou procurar se tem estria, tá? Não significa dizer que todos os lançamentos circulares ou semicirculares aparecerá estria. Pode ser que alguns não apareçam, mas se tiver, eu sei. O punho começou aqui? O punho começou aqui, fez isso aqui. E esse aqui? Ele começou aqui embaixo. Ele fez isso aqui. Ele fez isso? Não, estou querendo saber. Vamos ver aqui pela estria? Vamos lá. Olha só o que esse punho fez. Ó, aqui eu marquei algumas estrias para ficar mais fácil de visualização. Tá? Então, olha só. Aqui eu tenho uma estria, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. Olha só. Eu estou em movimento em curva. Ó, a parte interna da curva é toda essa aqui. Aqui é a parte externa da curva.
ok? Olha só, estria partindo da parte interna e indo em direção à externa. Então, significa dizer que o punho começou um movimento aqui. Ele fez esse movimento circular com sentido horário. Horário, ok? Tudo bem? Isso aqui é muito legal. Isso é muito legal. Tá? E agora, olha só. A posição aqui, ó, de uma estria. Ó. Eu vou examinar o lançamento. Olha só. Eu vou identificar, ó, toda essa parte aqui, a parte interna da curva, e esse lado aqui é o lado externo. Então, eu vou catar uma estria, eu vou procurar uma estria. E eu sei sempre que ela vai estar partindo da parte interna para a externa. Então, se eu sei que isso aqui é o lado interno, eu vou verificar o quê? Eu vou percorrer o olho, ó, sempre na parte aqui interna. Não me interessa olhar e procurar da parte externa. Não me interessa, da interna. E aqui eu vejo, olha só, essa ranhura aqui, ó, da interna, está vendo essa aqui? Indo em direção à externa, ao lado externo da curva. Só essa aqui basta. Essa aqui já é suficiente para me mostrar que o lançamento começou aqui e fez isso aqui. É o suficiente, uma só. Ok? Então, esse lançamento ele foi feito com sentido anti-horário. A grande maioria produz, faz. Tá? Então, isso aqui, ó, quando se depara com isso aqui, isso é uma construção que é difícil de você encontrar. Nem todos os punhos têm isso aqui. Ok? Bom, algum punho escritor consegue produzir duas ou mais assinaturas exatamente iguais? Algum punho consegue fazer? Você é capaz de fazer a sua assinatura duas vezes exatamente? Nenhum punho escritor, nenhum. Tá? E quando eu digo que nenhum punho escritor consegue fazer duas ou mais assinaturas ocupando o mesmo espaço físico no papel. Se você tiver duas assinaturas e elas são iguais, no mínimo, uma delas é falsa. No mínimo, uma delas. Okay? Eu, por exemplo, eu tenho pouca variação do meu punho. Tá? Quem olha assim, parece, pô, essa assinatura aqui está muito próxima. Realmente, a minha é. Vocês vão ver. A minha é, acho que tem aí. A minha é muito próxima. Eu faço 500 vezes e as variações são mínimas, mas não são iguais, porque elas não vão ocupar o mesmo espaço físico no documento. Tá? Como é que eu vou realizar, então, os confrontos, hein, entre assinaturas padrões e a questionada? Eu não quis encerrar a palestra no anterior, porque isso aqui é a cereja do bolo. Isso aqui eu estou mostrando o que não se mostra por aí. Porque a grande dificuldade vai estar aqui. Pode ter certeza que eu vou dizer e vocês vão perceber. Tá? Como é que eu vou realizar? Bom, rapidinho, eu vou dizer o seguinte, olha só. Quando você faz a sua assinatura de forma involuntária, a sua assinatura, ela vai apresentar o quê? Variações normais na sua escrita. Que variações são essas? Tem determinados lançamentos que são feitos com uma laçada, com espaço interno maior, a outras menores. Às vezes uma letra A pode ter, por exemplo, alguma formação mais curvilínea do que a outra. Essas são as variações. Mas tem outros lançamentos no seu punho que são constantes. E esses lançamentos, eles se repetem rigorosamente em todas as assinaturas. São esses lançamentos constantes que eu vou pegar para verificar se eles se repetem ou não na assinatura questionada. É isso que o perito faz, gente. Está vendendo, criando dificuldade. Olha só, eu terminei de escrever o meu terceiro livro. Meu terceiro livro vai ser isso aí. Porque eu estou cansado de ver gente batendo cabeça. Cansado. Então eu falei, pô, vou ajudar. Não vou ficar rico vendendo livro, não tenho essa propensão. Mas pelo menos em ajudar quem está começando, quem vai começar. Porque tem pessoas que sabem muito, mas escondem muito, tá? Então, não tem essa necessidade. Vou apresentar rapidinho o estudo de caso. Rapidinho. Assinaturas padrões. Colhidas. 28 de março. Tá? Eu não tenho tela para mostrar 50, 60, 100. Não tenho. Então, peguei
4 assinaturas. São padrões, tá? Então, só para vocês darem rapidinho uma olhada. E aí nós vamos na instância seguinte, é o seguinte, ó. Nessas assinaturas padrões, eu vou separar quais são as variações normais do punho. Quais são os lançamentos que o punho dá uma variada quando constitui, tá? Então, são lançamentos que são desiguais. Eu vou separar tudo que é desigual do igual. Então, por exemplo, vamos lá. Olha só. Olha essa letra C que ela faz aqui. Olha a variação do punho. Como é que uma ela faz aqui, outra ela faz a laçada. Olha só, o ataque está vindo anterior a esse traço aqui. Então, isso aqui são variações do punho. Tá? Você imagina 50 assinaturas, 60, ó, variação grande. Então, isso aqui eu não vou levar para exame. A princípio, não vou levar para exame. É uma variação normal do punho. Tá? Por exemplo, a outra variação, ela faz a letra I. Olha como é que ela faz a letra I. Uma hora com sobreposição do traçado, a outra hora ela vai fazendo informação de laçada, que ela faz o movimento circular do punho. Isso é uma variação normal do punho dela. Ela faz isso daí de maneira involuntária, ok? Vamos ver uma outra variação do punho, ó. A forma como ela faz o pingo do I. Tem variação aqui. Eu não posso pegar, por exemplo, eu vou pegar um desse aqui e vou confrontar com a questionada. Vou errar. Porque isso é uma variação normal. Ora o punho faz um movimento circular, a hora, por exemplo, ele faz um risco. Então, não me serve de parâmetro para confronto. Por exemplo, ó, outra variação, eu consigo verificar, olha essa letra R como é produzida. Existe uma variação no punho. Se eu olhar, por exemplo, olha aqui embaixo. Tá? Olha esse movimento aqui, ó. Ele faz aqui, ora, formação de presilha, ora não. Ó, hastes aqui abertas com formação angulosa no topo. Variação no punho. Outra variação do punho, tá? Nessa constituição da letra D. Por exemplo, ó, sentido. Esse traço aqui, ó, descendente à esquerda. Por exemplo, ó, esse aqui que a gente viu, ó, descendente à direita. Isso é uma variação do punho. Tá? Então, eu não vou levar, a princípio, para exame isso aqui. Olha que variação dessa letra A maiúscula. Aonde está a variação? Ó? Olha como é que ela faz aqui, ó, sobreposição do traço. Aqui ela faz um movimento aqui com tendência curvilínea. E aqui eu não tenho que inversão brusca de sentido. Aqui eu tenho inversão brusca. Aqui eu tenho, aqui eu não tenho. Então, são variações normais do punho, ok? Essa letra L também, ela faz uma variação aqui, né? Então, por exemplo, olha só. Não existe espaçamento entre as bordas internas dessa laçada. Aqui eu tenho espaçamento, tá? Então, eu tenho aqui, ó, isso aqui não é uma constante no punho. Então, variação normal. Ok? Outra variação normal em relação a esse traço que complementa o esquema gráfico da letra I, o pingo, né? A uma hora, ó, como é que ela faz o risco, a posição dos riscos aqui, ó, variando, o punho está variando para fazer isso aí. E a outra variação, por exemplo, a gente viu os sentidos genéticos, né? Olha só, sentido descendente à esquerda, o traçado que deu origem ao remate, a parte final, ó, está caindo para a esquerda. Aqui, ó, já vai aqui esse traço aqui para a direita, ó, para a esquerda, para a direita. Então, variações do punho. Então, identifiquei essas variações da escrita. Tá? E agora, eu vou verificar quais são os lançamentos que são produzidos de forma constante por esse punho. Vamos ver. Olha só, é constante a altura, ó, o que eu vou falar, a altura do pingo do I. Eu não estou dizendo o formato dele, mas a altura do pingo do I é constante. Isso aí é um hábito do punho. Vamos ver um outro aqui, ó. Ó, por exemplo, ó, isso aqui, ó, uma laçada com um espaçamento interno entre as suas bordas. Estou vendo isso aí. Existe um espaçamento.
Isso me chama atenção. Então, eu vou assinalar como constante, vou separar como constante. Ok? Vamos ver uma outra aí. Olha só, ela faz essa letra N em forma de guirlanda. Isso aqui é uma guirlanda. Ó. Isso aqui, ó, é uma constante do punho. Ela faz o lançamento em forma de guirlanda. A guirlanda é o nome de um grama. Tá? Então, isso é constante. Olha só, como é que ela começa esse traço da maiúscula A? Ele começa com formação de ataque enganche. Ele faz um diminuto movimento semicircular aqui no início do traço. Isso é constante. Eu não estou me referindo, ó, a esses lançamentos aqui, mas ela começa a letra A dessa maneira. Isso é constante. Ok? Então, isso aí me chama a atenção. Outra coisa que me chama a atenção, tá? O punho, o que ele faz aqui? Ele faz isso aqui e depois esse movimento aqui. Ó, ele faz um movimento semicircular em todas elas. Isso é constante no punho. Ok? Então, outra coisa, ele faz a letra M com formação de guirlanda também. Isso é constante. Olha só como é que ele faz uma ligação gráfica entre o segundo momento gráfico da letra B com a letra R. Ele faz, ó, fez isso aqui, tirou o instrumento escritor, fez isso aqui com a letra R de uma só etapa. Então, esse lançamento e a letra R estão ligados, estão interligados, foram feitos de uma única etapa. Ok? Nessa letra R aqui, ó, eu tenho formação aqui de presilha em todas elas. Todas elas eu tenho presilha. Tá? Eu tenho aqui também, ó, formação de guirlanda em todas elas. Constante. Agora nós vamos rapidinho para as padrões. E questionada, vamos fazer o confronto. Olha só, a questionada aqui embaixo. Questionada está aqui, ó. Padrões e questionada. Aí vamos ver, né? A gente separou os lançamentos constantes. Vamos ver se aqueles lançamentos constantes se repetem. Se eles se repetirem na questionada é autêntica. Se eles não se repetirem, é falsa. Então, ó, por exemplo, ó, o pingo do I. Olha a altura desse pingo do I que está aqui. Isso aqui está me mostrando que é uma divergência de ordem genética. Os hábitos gráficos do punho padrão não se repetiram aqui. Primeiro ponto. Olha só, ela faz essa letra N em guirlanda. Aqui, caramba. Peraí. Ela faz em guirlanda. Aqui ela faz em arcada, é o contrário. Olha o que ela faz aqui, ó, arcada. Divergência de ordem genética. Aquilo que a gente tinha falado, ó, letra A, ataque enganche, e aqui ele faz um ataque sem apoio. Formação genética divergente. Olha como é que o punho aqui, ele faz um movimento, ó, semicircular em todas elas. Aqui ele faz um remate com apoio. Ele não faz. O que ele fez aqui? Ó, letra L, ó, ele fez esse movimento aqui, ó, da letra L. Tá? Eu só botei alguns lançamentos para não demorar demais, mas isso aqui eu botei no meu laudo, ó, diferença, né? Aqui ele fez, ó, a letra L com formação de ataque enganche e aqui um ataque sem apoio. Tá? Ó, outra, né? Ele fez o que? Ó, tudo em guirlanda e aqui ele faz em arcada isso. Formação genética desigual. Olha só, ele fez, ó, esse lançamento do B com R de uma única etapa. E aqui? O que ele fez aqui? Ó, ele fez isso aqui, tirou o instrumento escritor e começou a fazer a letra R aqui. Então, esses traços daqui não estão interligados, foram produzidos isoladamente. Divergência de ordem genética. Ó, letra R, tudo com presilha, pode ter maior intensidade ou menor, mas todas elas com movimento de presilha. E aqui? Aqui existe o quê? Uma inversão brusca de sentido, não tem formação de presilha. Então, formação genética não preservada. E a mesma coisa aqui, ó, guirlanda, ó como é que o punho faz aqui em formação de arcada. Então, a formação genética não se encontra preservada. Então, seguinte,
pega depois em casa, com calma, faz a tua assinatura, faz umas 30. Aí procura identificar, peraí, quais são os lançamentos que são variáveis? Aqueles lançamentos que não se repetem em todas elas. Isola. Depois observa, pô, esse lançamento aqui é característico em todas as minhas assinaturas. Isso aqui é que iria para um exame, para um perito. Tá? Então, esse é o segredo. Essa é a cereja do bolo. Isso aí é o que se faz. Tá? É para descomplicar num curso de perícia. Não adianta fazer um curso de perícia se a pessoa, no final, não sentir segurança para fazer exame. Aí eu não faço, porque a gente vai estar brincando, caçando níquel, não estamos aqui para isso. Estamos aqui para dar os instrumentos, dar conhecimento, né? Para tudo isso aí. Isso aqui não é brincadeira, é coisa séria demais da conta. Então, isso aqui é a cereja do bolo. Podem ter certeza que quem entende, quem visualiza, vou separar a variação normal da constante, constante se repete em todos os padrões, aí vou ver na questionada, só isso. Então, a conclusão que eu dei no meu laudo, eu dei uma conclusão. Ó, a autoria gráfica da assinatura questionada, exibida no documento reprográfico, eu não fiz no original, foi reprográfico, mas deu para fazer, sem problema nenhum. A imagem permitia. Eu pedi, não apresentou, vi que dava para fazer, então não acho justo não fazer. Ó, o documento reprográfico denominado cédula de crédito bancário, isso aqui é uma enxurrada na justiça, vocês não têm ideia. Isso é uma enxurrada. Tá? Tendo sido emitida no valor de tal, não pode ser atribuído ao punho escritor da autora devido às divergências genéticas existentes entre as assinaturas padrões e a assinatura questionada. Então, você não pode atribuir a assinatura questionada ao punho escritor da autora. Por quê? Porque a formação genética, os lançamentos constantes, não se encontram reproduzidos involuntariamente na questionada. Ok? É apenas isso daí. Tá? Então, fim do estudo de caso. E aí, fim da apresentação. Tá? Eu agradeço a participação de todos, desejando muita prosperidade, saúde, felicidade. Agradecer mais uma vez, quero dizer, a administradora Norma Godoy, os meus agradecimentos, tá? Porque tudo começou com ela. Tá? A minha intenção era exatamente essa. Por que não falar de perícia para administradores? De repente, você tem administradores que trabalham de uma maneira autônoma, dando consultoria, etc. e tal, né? E aí, por que não esticar essa realidade, né? Porque pode ser interessante para eles também. Se ele tem tempo livre, tá? Ele pode fazer perícia. Olha só, eu agendo as minhas coletas de grafismo na justiça conforme a minha agenda, a minha disponibilidade. Então, se eu tenho, por exemplo, eu tenho as minhas terças e quintas livres, posso fazer perícia, posso ser perito, porque eu vou concentrar as minhas idas aos fóruns, as diligências, todos numa terça e numa quinta. Não tem problema. Né? E você, por exemplo, eu só quero fazer perícia na capital. Você tem esse direito. Você escolhe os lugares que você quer fazer perícia. Não quero ir para o interior do estado. Não quero ir para a região serrana. Vou fazer só a capital. E está bom para mim. Vai ser uma complementação. Eu faço no estado todo, porque eu gosto muito, muito. Mas, então, essa daí foi a minha ideia de trazer para o CRA essa real possibilidade, né, de um mercado de trabalho que tem uma demanda enorme, enorme. Tinha comentado antes aqui, em 2022 tiveram uma média de 58 mil casos, tá, de empréstimo consignado sendo reclamado na justiça. 58, só nessa modalidade. Tribunal Regional do Trabalho tem diversas perícias para fazer, desde um recibo assinado que se contesta a assinatura, desde, por exemplo, um termo de rescisão de contrato de trabalho, desde, por exemplo, um recibo dando quitação às verbas trabalhistas, o indivíduo diz que não assinou e tudo mais.
Tem diversos casos, diversos, não são poucos. A demanda é enorme, né? Então, eu não sei que horas são, eu tenho esse defeito enorme, que eu dou aula e às vezes você fala 8 horas seguidas, eu falo, ó, se alguém me avisa, porque, né, senão a gente fica até meia-noite, tá? Então, alguém quer fazer alguma pergunta para finalizar? Eu fico à disposição. Tudo bem? Então, ó, agradeço a participação de vocês, ao CRA, à Norma, aos nossos amigos aí, são sensacionais, tá? Então, muito obrigado aí, uma boa noite a todos. Quem se interessar pelo curso, entre em contato com a Apigerge, ok? Obrigado. Boa noite a todos.